Pois é, galera, balanceamento de fases, um assunto muito simples, mas que alguns profissionais têm muita dificuldade. Então, a gente trouxe aqui o que é o balanceamento e como aplicar ele através de um diagrama e também na prática, que nem eu mostrei para vocês com barramento e todos os detalhes aí. Vamos lá, balanceamento de fases. Primeiro, o que faz o balanceamento de fases? Ele proporciona uma melhor distribuição de cargas na instalação. Então, quando eu me proponho a fazer um balanço de fases, a minha intenção é distribuir as cargas entre as fases para que nenhuma das fases esteja sobrecarregada demais e a outra baixa demais, com que ele esteja mais ou menos no mesmo nível e eu tenho um dimensionamento mais eficiente, certo? Agora, dá uma olhada nessa outra observação aqui, ó. Só é possível para sistemas bifásicos ou sistemas trifásicos. Ou seja, tem que ter 2 fases mais neutro ou 3 fases mais neutro. Uma observação, não se aplica a sistemas monofásicos, de forma alguma. Não tem como você balancear uma fase só, né? Então, você tem que ter no mínimo 2 fases para você fazer o balanço entre as duas, certo? Então, por isso que não se aplica a sistemas monofásicos. Agora, qual que é a principal função disso? A principal função é igualar a passagem da corrente entre as fases para evitar sobrecargas e também não diminuir a iluminação na hora que liga o chuveiro. Gente, pelo amor de Deus, eu mesmo já cansei de entrar em instalações que na hora que liga o chuveiro, a lâmpada ó, quase apaga, né? Isso é muito comum em instalações monofásicas, principalmente aquelas instalações das quais a gente tem um dimensionamento sobrecarregado, né? Um padrãozinho com uma chave de 40 lá e cabo 6. Só isso é necessário para o chuveiro. O chuveiro determina até que tenha cabo de 10 e 50, alguns chuveiros a 127. Então a gente sabe que está sobrecarregado esses circuitos. Agora, pelo amor de Deus, se você está fazendo um circuito que é bifásico, ou seja, tem uma alimentação de 2 fases, você não pode deixar que isso aconteça, né? Ligou um chuveiro e caiu a lâmpada, que eletricista que é você? Pois é, então a gente tem que fazer o balanceamento de fases, que ele é muito eficiente mesmo. Então a intenção dele é isso, evita a sobrecarga nos condutores, você estabelece ali, equilibra as fases e ao mesmo tempo você não diminui a iluminação ao ligar um chuveiro, que é uma coisa chata, né? Pelo amor de Deus, isso aí é a consequência de uma instalação mal feita, né? Mal dimensionada. Beleza, agora olha aqui comigo, dá um zoom pra mim aqui, Chuck, ó, nesse diagrama unifilar aqui, ó, do qual eu dividi e fiz um balancinho de fases. Galera, não se preocupem aqui com disjuntor, com DR, não se preocupa, não é a intenção dessa aula. A intenção dessa aula é simplesmente mostrar como é que a gente vai fazer o balanceamento de fases. A entrada minha aqui, ó, ela é trifásica, certo? Meu quadro de medição ele é trifásico e a proteção dele é 40 amperes. Cabeamento de 6 milímetros que está aqui, e aí eu tenho a distribuição, olha, ó, tem um circuito para iluminação, tem um circuito para tomada, um para chuveiro que é bifásico, aqui ele é 220, né? 2 pininhos aqui, disjuntor 220 bifásico, e também eu tenho uma bomba trifásica aqui, ó, disjuntor tripolar aqui, ó. Então, automaticamente, se eu tenho uma bomba trifásica, por isso eu estou precisando de uma alimentação trifásica lá também. Então, a gente faz um balanço de fase. Vamos de baixo para cima para você entender? Se a minha bomba é trifásica, ela necessita de 3 fases. Então eu tenho aqui, ó, a fase A, B e a C. Ok, alimentou ela, perfeito. Não precisa de neutro nessa bomba aqui. Beleza. O meu chuveiro, ele é bifásico, então ele precisa de 2 fases. Então, como eu tenho 2 fases aqui, eu coloquei que a fase B e a fase C vão alimentar meu chuveiro. E automaticamente eu tenho aqui tomada e iluminação, que como a potência desses circuitos aqui eu já analisei e ela é baixa, eu coloquei a iluminação e a tomada na fase A. Como que ficou a divisão do meu circuito? Eu tenho 9.900 watts instalado no meu quadro de distribuição. Como é que fica essa divisão? Bem simples. A fase A, que está responsável pela iluminação e para tomada, iluminação mais tomada, se a gente olhar elas, dá 1.400 watts. Mais 1.000 watts dessa bomba aqui, que ela é 3.000 dividido por 3 fases, é 1.000 por fase. Então, automaticamente, eu tenho 2.400 watts na fase A. A fase B tem 3.250 watts. Por que a fase B tem 3.250 watts? Eu peguei a fase B e liguei uma fase do chuveiro, peguei os 5.500 e dividi por 2, né? Então tem 2.250 na fase B e 2.250 na fase C, e mais 1.000 que tem que ligar nessa bomba aqui. Então se eu tenho 2.250 mais 1.000, eu tenho 3.250 watts. E a mesma coisa é na fase C. Então, gente, podemos perceber que aqui, ó, a fase B e a C elas estão com a mesma carga instalada. E somente a fase A está um pouquinho mais baixo. Ok, galera? Não tem problema dela estar mais baixo desde que ela esteja próxima. Então isso aqui é a melhor possibilidade para mim dividir a carga nesse esquema unifilar aqui. Legal? É isso aí. E venha fazer parte da nossa turma de eletricistas profissionais aqui da Engeral. Aqui embaixo, ó, tem um quadradinho branco. Clique nele e saiba mais sobre o curso,
conteúdo programático, modelo de certificado e ó, o preço que cabe no seu bolso. Um forte abraço a todos aí, ó. Valeu, filé todo!